Amados, hoje nós vamos pegar um desafio, nossa mensagem de hoje. Vamos falar sobre 3 coisas: sobre a Bíblia, sobre a segunda vinda de Jesus e sobre a fidelidade de Deus. São 3 assuntos que nós vamos fazer uma ligação entre eles: a Bíblia, a segunda vinda de Jesus e a fidelidade de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 17, Evangelho de Lucas. Vamos começar com a Bíblia. Então, Lucas capítulo 17. Vamos ver os versículos 34, 35, 36 e 37. Quem puder ficar em pé, fica. Nós vamos fazer a leitura da Bíblia e depois vamos orar. Pedindo a Deus que aquiete a nossa alma e faça-nos ouvir a sua voz, né? Como nós cantamos aqui, tão bonito. Aquieta a minha alma para que eu possa ouvir a voz do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 17, versos 34 a 37. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Pai querido, nós estamos com esse desafio, fazer uma ligação da tua palavra, a promessa da segunda vinda de Jesus, e também a tua fidelidade, o teu poder, a tua verdade, a tua imutabilidade, para garantir o cumprimento de tudo que o Senhor prometeu ou promete na tua palavra. É a tua fidelidade, ó Pai. Então pedimos que o Senhor nos dê inteligência, sabedoria nesse momento, abra o nosso entendimento. Também que precisamos ouvir com o coração, precisamos amar essas verdades, nos admirarmos com elas, e possamos assim então, no nosso meditar, sendo agradável ao Senhor, certamente vai trazer glórias ao teu nome, vai trazer edificação e salvação. Por isso oramos, pedimos tua bênção em nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados. Então, 3 coisas: a Bíblia, a segunda vinda de Jesus e a fidelidade de Deus. Primeiro vamos tratar um pouquinho, falar sobre a Bíblia Sagrada, e vou antecipar o nosso texto de amanhã, né? Todo dia que a gente coloca um texto, então vou antecipar um pouquinho o texto de amanhã, uma parte dele. Aquele livro incrivelmente maravilhoso. Ronald Reagan, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, chamou a atenção para aquele livro incrivelmente maravilhoso, dizendo: na verdade é um fato indisputável que todas as complexas e horrendas questões que nos confrontam, tanto no nosso lar como ao redor de todo o mundo, têm suas respostas naquele livro singular. Ronald Reagan, maravilhado com a Bíblia. Napoleão Bonaparte disse a respeito daquele livro incrivelmente maravilhoso: ele não é um mero livro, mas sim uma criatura vivente, que conquista todos que lhe ficam face a face. A revista Newsweek, há várias décadas em sua capa, escreveu a respeito daquele livro incrivelmente maravilhoso. Como um livro nos une, nos divide e até mesmo nos define. Esse livro incrivelmente maravilhoso é a Bíblia Sagrada. E se você pensa que a Bíblia é como qualquer outro livro, continue lendo os textos que eu vou escrever. Vou escrever essa semana sobre isso. E oro para que quando terminar de ler o que pesquisei, o que testemunhei, o que vivi e escrevi,
você reconheça que a Bíblia é mesmo um livro incrivelmente maravilhoso. Sei que muitos dizem: mas a Bíblia foi escrita há milhares de anos e nós estamos no século 21. Temos visto o homem ir ao espaço, fomos à Lua e já mandamos sondas muito além do sistema solar. Temos visto a humanidade dar grandes passos na conquista dos mistérios mais escondidos do universo. E as Escrituras Sagradas foram escritas há milhares de anos, por homens com conhecimento muito mais limitado do que o nosso. Com seus limitados conhecimentos, como poderiam eles ter sabido de certas coisas e de ter conhecimento sobre o mundo moderno? Como eles poderiam ter soluções para as complexas situações da atualidade? Eu digo, eu adoro quando ouço isso. Eu adoro quando me dizem isso, sabia? Só para você ter uma ideia, eu vou dar um pequeno exemplo do incrível conhecimento bíblico que extrapola o tempo e extrapola a cultura. Em Lucas capítulo 17, 34 e 36, nós acabamos de ler, Jesus falou que a sua segunda vinda seria de repente, e que pegaria as pessoas de surpresa, e que primeiro ele iria tirar do planeta os que creem nele. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Essa retirada dos salvos é chamada de arrebatamento dos salvos. Diz que será repentino. Tirar. E Jesus descreve em 3 tempos: 2 numa cama. Então, um evento que vai ser realizado à noite. Nós dormimos à noite. E naquela cultura, as pessoas dormiam cedo. Quando o sol estava se pondo, 6 horas, as pessoas já estavam se recolhendo, estavam cansadas do dia inteiro trabalhando, e 7 horas da noite estava todo mundo já dormindo. Naquele tempo não tinha iluminação pública e nem energia nas casas, então tudo era luz de lamparinas, de luz muito com azeite, tudo muito caro. Então a noite era para dormir mesmo. Então quando ele fala que 2 estarão na cama, está falando de um evento que acontecerá à noite. 2 mulheres moendo. Os trabalhos comunitários eram feitos à tarde. Eu fiz uma pesquisa, liguei até para Israel, para ver como era isso. Como os meus amigos lá, os professores da Universidade Hebraica, me ajudaram nisso. Eles disseram assim: pastor, a vida não era fácil naquele tempo. As pessoas, as mulheres, se acordavam antes das 4 horas da manhã. Ela tinha que começar a preparar os alimentos, as coisas. O marido saía para o campo antes das 6 horas. E tinha que aproveitar grande parte do dia da manhã e o início da tarde, porque o sol depois esquentava e ninguém podia mais trabalhar. Então ela tinha que acordar cedo, começar a preparar os alimentos, buscar água, tudo mais, essas coisas, para que logo cedo da manhã o marido e os filhos pudessem trabalhar, e ela ia fazer os deveres da casa. E à tardinha ia se reunir com as outras mulheres já mais desocupadas, mais livres, para fazer os serviços comunitários, fazer jarros, moer na prensa comunitária, como nós temos aqui. Então era um serviço feito à tarde, 2 mulheres moendo. 2 homens trabalhando no campo, como eu falei para vocês. Os agricultores saíam muito cedo da manhã para evitar o sol escaldante da tarde. Então ele está falando de um evento acontecendo à noite, à tarde e pela manhã. Então o arrebatamento será à noite, à tarde ou pela manhã? Você responde. Ora, Jesus estava dizendo que pode ser ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Certo? Jesus estava dizendo que o arrebatamento poderia ser pela manhã,
Ou pode ser à tarde, ou pode ser à noite, certo? Certo? Não? Não? Ele diz que eram 2 pessoas na cama à noite. 2 mulheres moendo à tarde. 2 homens trabalhando no campo de manhã. Arrebatamento pode ser pela manhã, pode ser à tarde ou pode ser à noite. Não? Certo? Certo? Não? Certo ou não? Então me responda. Resposta sua certa. Jesus estava dizendo que o arrebatamento vai ser pela manhã, vai ser à tarde e vai ser à noite. Vai ser simultâneo. Algumas pessoas trabalhando pela manhã no local, alguma pessoa aqui no Brasil trabalhando às 8 horas da manhã, acontecendo o arrebatamento. Lá em Portugal, pessoas serão arrebatadas à tarde. Em Israel serão arrebatadas à tarde. E quem estiver lá no Japão serão arrebatadas à noite. Você diz isso aí, sabe por quê? Porque você está no século 21. Mas sabe quando é que o homem descobriu o fuso horário? No século 15. 1500 anos depois foi que o homem descobriu o fuso horário. Jesus já antecipou a questão de que uma coisa pode acontecer e pegar pessoas no mesmo momento, de manhã e à noite. Jesus estava antecipando uma descoberta que seria realizada 1500 depois. Só com as grandes navegações do século XVI é que o homem passou a ter ideia, começou a manipular esse conhecimento que havia fusos horários. Você estava aqui num local de manhã e no outro local podia ser e era já noite, ou de manhã, e outro local já seria à tarde. Mas não era conhecido até o século XVI, até o século XV, século XVI. A Bíblia já antecipava esse fato, a Bíblia já nos mostrava. E a Bíblia fala de dezenas de coisas assim. Esse livro maravilhosamente incrível. Agora eu quero falar um pouco sobre o segundo assunto, a segunda vinda de Cristo e a promessa do arrebatamento da igreja. Eu vou usar outro texto, um texto mais completo, o texto de Mateus capítulo 24. Vamos para Mateus 24, é o texto paralelo, que é o mesmo assunto, né, os evangelhos sinóticos, só que em alguns textos, algum evangelho acrescenta mais detalhes, fica mais claro. E Mateus, ele exemplifica melhor, ele dá mais detalhes acerca desse evento. Então, Mateus 24, versículos 32 a 43. Jesus disse, e preste atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. Vamos ler o texto e vamos ver, entender isso aqui. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até os dias em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será tomado um e levado o outro. Estando 2 moenos no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar ou roubar a sua casa. Ok? Jesus
fala desse texto e explica mais alguns detalhes. Primeira coisa, e se você puder anotar um dia, então pegar na nossa gravação e olhar, seria bom anotar isso. O verbo usado por Jesus, quando diz que um será tomado e deixado o outro, o verbo que ele usa para ser tomado é o verbo no grego paralambano. Por que é importante esse verbo? Porque no grego, no Novo Testamento, os verbos, até falei um pouco isso pela manhã, a língua grega foi escolhida para que as verdades do Novo Testamento fossem reveladas. O Novo Testamento tem teologia, fala de coisas de coisas chamadas subjetivas, abstratas. Vai ter que estabelecer verdades que possam ser fixadas de uma maneira bem clara. E a língua grega era a língua dos filósofos, língua de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, as línguas dos grandes. Então a língua grega foi escolhida a dedo para que viesse na plenitude dos tempos Jesus naquela época e a sua palavra, o Novo Testamento, fosse escrito nessa língua. E então ela é muito específica, dá para se estudar. Eu estudo com meus alunos aqui grego, eles são no grego avançado, e quase toda semana nós nos surpreendemos com a beleza, com o detalhe, como ela é específica, a língua grega. E aqui nós temos um exemplo. O verbo que Jesus usou para lambano, ele é composto do verbo lambano, que é o verbo para pegar, levar, receber, mas acontece que esse verbo é acrescentado a preposição para, ao lado de. Então, para lambano significa tomar algo para si, levar junto consigo, levar junto de você. Não é apenas de pegar alguma coisa, isso é lambano, mas o paralambano é você pegar para junto de si. Tem sentido de você carregar junto de você. Então, quando ele está falando desse um será tomado, ele usa o paralambano, um será levado para junto de quem está tomando. Fala de uma intimidade, fala de um carregar junto. É o mesmo verbo que Jesus empregou aqui em Mateus, empregou também em João capítulo 14, versículo 3, quando Jesus disse: e quando eu for, e voltarei, e vos receberei para mim mesmo. Vos receberei para mim mesmo é o verbo paralambano. E esse texto de João 14 é um texto altamente claro acerca do arrebatamento da igreja, que Jesus diz que voltará para levar a gente. Na segunda vinda, em glória, ele vem para ficar, ele vem para estabelecer um reino. Na vinda, né, que precede a parousia, a segunda vinda, é a chamada aí o arrebatamento, ele vem para receber, para tirar, para tomar a gente. João 14, versículo 3, é um dos textos dos evangelhos, né, que mais especifica o arrebatamento dos salvos, porque ele vem, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele não volta para ficar, ele volta para levar a gente para estar com ele. É esse o sentido aí. E ele usa o mesmo verbo, paralambano, voltarei e vos tomarei para junto de mim, para ficarem junto a mim. É o verbo que é usado em Mateus capítulo 1, versículo 20 a 2 e 21, e eu contei pelo menos umas 4 ou 5 vezes, quando fala de José tomando Maria. José tomou Maria, ele toma para junto de si. Ele viaja para o Egito com ela, ele toma Maria novamente. É interessante, esse verbo sempre tem essa implicação de tomar. Eu estava discutindo com alguém, né? Ele disse: não, mas esse verbo também é usado quando Jesus foi preso. Amém. Os soldados tomaram Jesus lá no Getsemane
e carregaram junto dele, até levá-lo para o pretório, até levá-lo para o sinédrio, né? Melhor dizendo. Então, esse verbo tem esse sentido, de alguém que pega e deixa junto. Tem alguém mais apegado do que está preso? O soldado até coloca a algema junto com ele, né? Outro até algema o cara junto com ele, para o cara não sair de perto, né? Então, Jesus usa esse verbo em Mateus, em Lucas 17, em João 14, e esse verbo está aí. Eu poderia até ir para Mateus capítulo 1, mas os irmãos conhecem muito o trecho de José tomando Maria para si, né? E o anjo diz, não tema tomá-la para si. E ele diz, tá bom, ele toma ela para si. É o mesmo verbo paralambano. A promessa do arrebatamento dos salvos é a grande expectativa do povo de Deus. Mateus capítulo 24, dê uma olhadinha aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 24, um texto que nós lemos lá no finalzinho, eu queria explicar para você. Os discípulos perguntaram a Jesus quando é que ele voltaria e quais seriam os sinais da vinda de Jesus. Jesus estava no Monte das Oliveiras, nós estamos ali na última semana de Jesus, os apóstolos tinham essa preocupação, né? Versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, Mateus 24, versículo 3, estou lendo, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos estavam preocupados, e Jesus começa o grande sermão escatológico, aí no Mateus 24, ele começa na primeira parte, falando acerca dos sinais que antecederiam a sua vinda. Esses sinais sempre foram vistos, guerras, rumores de guerras, pestes. O que ele está falando é que isso iria aumentando, até que chegaria num ponto que ficaria bem claro que está chegando. Depois, ele vai dizer, quando você vai ver já no versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Aí ele diz, versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, aí ele já começou a citar a tribulação. Começa a falar sobre os sinais, e depois começa a falar sobre a tribulação. Ele está falando para os judeus, está explicando para Israel. Os judeus, na sua grande maioria, os judeus não vão aceitar Jesus, eles vão entrar na tribulação. Então essa mensagem era para que eles pudessem entender. Ele está explicando como será a tribulação, fala do anticristo, a perseguição que o anticristo vai fazer, está descrevendo tudo mais, né? Falará dos falsos cristos, né? Vai mostrar todas essas coisas erradas. Aí, no versículo 27, ele vai terminar a tribulação. Preste atenção nisso. Porque assim como o relâmpago sai do ocidente, do oriente, se mostra do ocidente ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Até o versículo 31, ele vai terminar a tribulação com a sua segunda vinda. Ele termina aí. Ele explicou os sinais que antecedem e o que vai acontecer na grande tribulação. Ele termina isso e ele começa uma nova fase. Aqueles discípulos que estavam ouvindo eram judeus, mas eram judeus o quê? Cristãos, que iam pregar para que pessoas se convertessem. Olhe bem, note bem isso. E ele vai agora anunciar que fato antecede toda aquela história que ele estava contando antes, que é o arrebatamento dos salvos. A partir do versículo 32, ele passa uma nova fase. Ele conta acerca dos sinais, conta da tribulação, ele encerra com a segunda vinda de Cristo. Ele agora vai começar a explicar o que vai acontecer antes disso, porque os que creem têm que ficar vigilantes, porque o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Deixa eu falar aqui. Colocamos aqui, vocês viram aí.
Depois dos sinais e informações para Israel sobre a grande tribulação, Jesus concluiu com um alerta para os seus discípulos, ali representando a sua igreja, sobre o repentino arrebatamento, a partir dos versos 31 e 32 e seguintes. Jesus não falou do arrebatamento, porque Jesus estava falando para judeu, e Jesus não estava falando. Sim, aí você pergunta para a pessoa, e João 14? Ele falou sobre arrebatamento? 14:3? Falou. Então Jesus estava falando para os judeus, e estava falando também para a futura igreja, e os apóstolos eram já a futura igreja. Jesus, falando desse tempo nosso que antecede a tribulação, ele contou 5 parábolas. Jesus era mestre do ensino, mestre em explicar as coisas, deixar as coisas bem claras, e ele, do versículo 32 ao 51, ele conta 5 parábolas para explicar. A primeira parábola que ele conta é a parábola da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Já os seus ramos se tornaram tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Figueira representa Israel. Quando ele diz, estava prevendo a destruição de Jerusalém, no sermão profético, mas um dia Israel seria renascido. Quando a figueira estiver renascendo, fiquem atentos. O tempo do arrebatamento está próximo. A primeira foi Depois ele ilustra com uma parábola, contando a história de Noé. É verdadeira a história, mas ele está contando como uma ilustração, para entendermos que as coisas são repentinas, são iminentes, podem pegar as pessoas de surpresa. Versículo 36 a 39 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e diz, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele contou a história de Noé como uma ilustração da surpresa. Noé foi um pregador da justiça, ele estava avisando que haveria o juízo universal, as pessoas não acreditaram, e ele passou 100 anos construindo a arca e avisando as pessoas. Quando ia começar o dilúvio, Deus mandou que eles entrassem na arca e fechassem as portas. Depois que a porta foi fechada por fora, por Deus, é que começou o dilúvio. As pessoas estavam prestes a uma grande catástrofe mundial, e elas não perceberam. Achavam que o mundo ia ser sempre daquele jeito, pessoas iam nascer, crescer, casar, ficar velhos, morrer, os filhos iam continuar, pensavam sempre que ia ser assim. Elas comiam, bebiam, elas se casavam, davam os filhos para o casamento, e não percebiam que estava se aproximando aquele tempo do juízo de Deus. Então ele está comparando o arrebatamento como nessa época, que as pessoas estão prestes a um grande acontecimento e elas não percebem, né? É interessante, eu estava olhando também novamente no original, a palavra comiam e bebiam, né? E a palavra comer é uma palavra muito rara usada no Novo Testamento. Jesus usou de propósito, é uma palavra que as pessoas mastigavam, que fazia zoada. As pessoas estavam tão interessadas na maminha, estavam tão interessadas na carne de sol, estavam tão interessadas na picanha, comiam, e mal sabiam, né? Não atinavam que estava muito próximo o tempo da catástrofe, do dilúvio. Ele contou outra parábola, versículo 40 e 41, foi aquela que nós falamos, que será tão repentino, tão de surpresa,
que estarão duas pessoas trabalhando, vivendo numa intimidade, e de repente, pluf, uma some. Verso 40 e 41. Estando duas moendo no moinho, falamos aqui, né? O moinho, ele tinha uma vara, e uma pessoa empurrava de um lado e o outro do outro, para poder fazer a tração, a força para moer os grãos, né? Precisava de duas pessoas, e fala de um trabalho, duas pessoas na cama, duas pessoas trabalhando no campo, talvez um no arado, o outro segurando o arado, o outro ajudando, e de repente um some, repentinamente. Jesus estava usando essa outra ilustração. Versículos 42 a 44, Jesus usa outra ilustração do pai de família. O pai de família não sabe que hora vai chegar o ladrão, e o ladrão sempre chega de surpresa, ele não avisa, e Jesus diz, olha, se o pai soubesse, mas ele não sabe, o que é que deve fazer? Fecha bem as portas todos os dias, coloca todas as seguranças que for possível, toma todos os cuidados, porque você não sabe. Ele faz a ilustração de um pai cuidando da sua casa, porque o ladrão pode chegar a qualquer momento. Ele usa essa ilustração. E depois, versículos 45, aí não está, né? Não coloquei, desculpe aí, mas é o verso 45 ao 51, ele fala de dois servos, o prudente, que trabalha esperando o seu senhor, e aquele que diz, o meu senhor demora, e começa a viver do jeito que quer. Ele chama o servo que espera, de prudente, e chama o outro servo de tolo, de nécio, né? Fala uma palavra muito forte acerca desse mau servo. Agora, quando você lê, sinceramente, essas 5 histórias que ilustram um evento que vai acontecer, como é a vida? É normal ou anormal? Olhar para a figueira, começou a brotar a figueira, puxa vida, olha, a primavera está terminando, já está chegando o verão, né? Você olha, você vê a figueira, você está numa tranquilidade para observar essas coisas. Você observa que as pessoas antes de Noé estavam vivendo o quê? Normalmente. Qual era o indício que viria o dilúvio? Qual era o indício? Estava havendo nuvens, tempestade se formando, o céu estava ficando escuro? Não, normal. A única coisa era a pregação de Noé. Era a única coisa. Era a pregação de Noé e de sua família. Era a única coisa que tinha. A vida estava como? Normal, normalíssima. Comiam carne do sol. Comiam um baião de 2. Comiam saladinha, né? Eco. Comer salada faz zoada, faz? Aí, o pessoal era vegetariano, cuidado aí, né? Como era o pai de família, na sua casa, com a sua família, trancando bem as portas, tendo todos os cuidados. Como é essa vida? Normal. Concorda comigo, Pedro? É isso, Pedro. 2 servos, um trabalhando, esperando, na expectativa, e o outro o quê? Desperdiçando a vida. Olha o que ele diz. Em verdade vos digo, versículo 47, falando do servo prudente, em verdade vos digo que em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Que é isso? Vida mundana, normal. Não é verdade? Eu quero perguntar a você, isso aqui descreve o nosso tempo ou a tribulação? Isso aqui é tribulação? Tribulação, o pessoal vai estar olhando para as árvores, as árvores estão queimando.
Tribulação, o pessoal está fugindo, está em guerra, está em peste, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Aqui está descrevendo uma vida cotidiana normal, porque é o tempo que antecede o arrebatamento da igreja. Estamos vivendo assim. Nós estamos aqui pregando, anunciando, gente, a escola dominical falando, está muito perto. E o mundo todo está comendo, bebendo, está casando. Hoje em dia, viu, Vinícius, casar, você tem que dizer para a Alice: Alice, eu vou casar com você, mas talvez seja por pouco tempo. Você está sabendo disso, Alice? Mesmo assim você quer? Como é? Aí, ó, viu aí? Meu aluno já falou isso aí, viu? Tem que fazer os planos pensando no arrebatamento, tem que fazer o plano, e não como se isso jamais fosse acontecer, como o mundo pensa hoje em dia. Nenhum contexto, nenhuma dessas situações, o contexto dela caracteriza o tempo da tribulação, mas o período antes da tribulação. Terceira coisa que eu queria falar, falei que ia falar sobre a Bíblia, sobre a maravilha da segunda vinda de Cristo e sobre o que a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja. É maravilhoso pensarmos sobre isso, mas eu quero terminar a mensagem falando sobre a fidelidade de Deus. Deus cumprirá, como sempre, todas as suas promessas. Se há uma coisa registrada, bem documentada na Bíblia, são as profecias que Deus anunciou antes e se cumpriram no passado. O Lieb, ele escreveu um livro e só ele, numa pesquisa que ele fez, aqueles alemão, né, que vão fuçar as bibliotecas da história, ele encontrou mais de 300 profecias que a Bíblia falou no passado e que se cumpriram dentro do passado. É incrível. Deus disse: Nínive, você pensa que você é a rainha das nações, você vai ser destruída, Nínive. Nínive foi destruída tal qual foi profetizada. Da mesma forma que Deus profetizou, mostrou, ela foi. As profecias, já falei aqui, sobre a Babilônia são incríveis. Deus não fala nunca de uma destruição da Babilônia, mas fala da Babilônia chegando a ruínas. E quando você olha na história, você não encontra a destruição da Babilônia. Mas você vai lá na Babilônia hoje em dia, só ruínas. É incrível isso. Do mesmo jeito que Deus profetizou, as profecias de Deus para o Egito se cumpriram. Tudo que Deus anunciou que era para ocorrer no passado, ocorreram de forma literal. Deus cumpriu todas as suas promessas. A promessa do nascimento do Messias, nascendo de uma virgem, nascendo em Belém, ele tendo que fugir para o Egito, todas as coisas foram profetizadas antes e se cumpriram literalmente. A profecia da morte do Messias, Isaías 53, não somente Isaías 53, mas tem outras passagens também. A agonia do Messias é mostrada em alguns salmos. Tudo se cumpriu literalmente. Nenhum osso dele seria quebrado. Ele seria crucificado, seria martirizado entre malfeitores. Todas as profecias se cumpriram literalmente. Por que as profecias do futuro não vão se cumprir literalmente? A fidelidade de Deus garante o cumprimento das profecias. Vai haver, irmão. Um dia nós sumiremos daqui de repente. Nós estaremos num Uber e o cara olhará para trás e cadê meu passageiro? Já vi gente abrir a porta e correr, mas nunca vi ninguém sumir dentro dele, né? Vão se cumprir, vamos sumir,
vai ter realmente aquela que aqueles caras pensam dos aviões e o piloto crente sumindo, aperte os cintos que o piloto sumiu. Vai acontecer, né? Gente pegar o Uber, o motorista Uber desaparecer, está aí acontecendo. Vai realmente, isso aqui foi Jesus falou, e vai ser num determinado tempo, pegando o mundo todo nos seus fusos horários. Aqui talvez seja de dia, lá nos Estados Unidos à tarde, em Israel à tardinha, no Japão à noite, no mesmo instante. Por quê? Porque a fidelidade de Deus fez isso no passado. Por que eu creio no milênio literal? Porque a Bíblia fala no milênio literal e Deus cumpriu todas as profecias suas de forma literal. 3 tipos de pessoas diante da palavra de Deus, diante da fidelidade de Deus. Há aquelas pessoas que rejeitam. Elas não creem e elas rejeitam. Isso não vai acontecer, isso não é assim, isso é apenas um medo do ser humano e cria essas histórias. Pessoas dizem isso. Estou cansado de ouvir essa história. Há pessoas que rejeitam porque elas não creem. Você acredita que Cristo vai voltar? Não. Até acredita em Cristo, mas que Ele vai voltar. Não, isso aí é balela. Que Cristo vai levar os salvos, de repente, vai tirar, e vai começar aqui um período de 7 anos de tribulação, né? Isso jamais vai acontecer. É interessante que a Bíblia sempre faz paralelos, né? Interessante. Nós temos em Daniel capítulo 4, e Nabucodonosor passa 7 anos louco, e também representa o período da tribulação, o homem como animal, né? Interessante isso. Há os que rejeitam por não crerem. Eles afirmam que isso não vai acontecer. Não há temor, não há nenhuma preocupação deles com esses fatos. Isso é verdade para eles, que a Bíblia mente, que Deus não vai cumprir essas promessas. Há aquelas pessoas que não dão importância, e elas deixam para depois. Eu estava lendo um autor, ele disse uma coisa interessante, eu fiquei assim impressionado. Tem pessoas que têm uma percepção muito interessante. Eu tinha percebido, por exemplo, que um dos ascendentes de Noé, né, Matusalém, o homem que mais vive no mundo, a vida mais longeva, ele morre no ano do dilúvio. Parece que a geração de Noé termina ali. O homem mais velho morre no mesmo ano do dilúvio. E a palavra Matusalém significa isso. Quando ele morrer, virá. A palavra Matusalém significa isso. Então, quando Matusalém morreu, era um sinal que alguma coisa viria. Interessante. Mas acontece o seguinte, que o que o autor diz? Será que Matusalém, é só especulação, mas interessante, não foi morto pelos rebeldes? Por estar pregando essa palavra? Morreu de quê? Morreu só de velho? Morreu de quê? E ele especula isso. Havia uma pregação incessante daqueles que creram, e terminou aquela geração dos que creram, somente Noé e a sua família é que entra na arca para ser salvo. Porque as pessoas que tinham na época do dilúvio, elas faziam parte desses 2 grupos, os que rejeitaram ou os que deixaram para depois, não deram importância, comiam, bebiam, davam seus filhos para casamento, se casavam, não havia nenhuma preocupação com um aviso profético do que estava para vir. Mas aqueles que creem, cremos que nós, você que está aqui hoje, deve fazer parte desse grupo. Eles creem nessa palavra, eles recebem essa palavra, e eles vivem essa palavra. Planejam a sua vida, dando atenção ao que pode acontecer, ao que Deus prometeu. Estão planejando as suas vidas, mas levando em consideração a promessa de Deus, que pode acontecer a qualquer momento. Cada pessoa
deve saber como você se situa nesse momento. Aqueles que creem são aqueles que entenderam que são pecadores, que somente Jesus pode perdoar os pecados. E o pior pecado nosso, até o dia da nossa conversão, é a nossa incredulidade, é a nossa rejeição por Jesus, é o nosso levantar o braço contra Ele e não ter crido antes. Então a Bíblia diz: arrependei-vos disso, arrependa-se da sua incredulidade, arrependa-se da sua arrogância, arrependa-se da sua vida de pecado, porque não crê nos princípios de Deus. Arrependa-se de tudo isso e vá ao Salvador, ao que perdoa, aquele que morreu por você, para salvar você através do seu sangue derramado na cruz. Esses são os que creem. Nós vamos cantar daqui a pouco, e abra sua Bíblia, Isaías capítulo 61, versos de 1 a 3. Os irmãos podem ficar vindo, já nós vamos já cantar essa música. Isaías capítulo 61. Olha aqui, amados. Bíblia, maravilhosa Bíblia. Isaías 61, de 1 a 3, é uma profecia acerca de Jesus. Se cumpriu lá em Nazaré no ano 30, quando Jesus começou o seu ministério. Jesus abriu essa passagem lá na sinagoga de Nazaré. Ele leu essa passagem, ele diz: isso se cumpriu agora. Jesus leu esse trecho: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e disse: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus fechou o livro de Isaías nesse momento. Interessante. Ele chegou no versículo 2 e ele só leu até a parte: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus não leu de propósito: e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não pregou isso, porque ele estava inaugurando o tempo aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus será depois, será na tribulação. Primeiramente ele vem para trazer esse ano aceitável, o tempo da graça aberta, da porta aberta. Todo aquele que crê será salvo. O homem entende: eu sou pecador, sou perdido, Jesus me perdoe, Jesus me salve, Jesus, eu creio em ti. E a Bíblia diz que ele salva, que ele perdoa, que ele restaura, porque ele veio agora nesse período para salvar o homem. Mas vai fechar essa porta vai se fechar, assim como a porta da arca foi fechada, essa porta também vai se fechar. Quando a igreja for arrebatada, vai começar um tempo de trevas, um tempo de tribulação como nunca houve na terra. Mas Jesus disse mais uma coisa que eu quero enfatizar aqui para vocês. Quando ele está falando sobre o que ele vai fazer na nossa vida, né? Ele diz no versículo 3 aí: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza. Né? Ele fala de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que eles se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Essa palavra árvore de justiça, a nossa Bíblia traduziu, no hebraico é uma árvore que tem em Israel chamado de carvalho, por isso que está certa a música, carvalhos de justiça. E ele diz que quando você crê nele, a primeira coisa que ele faz é transformar você num carvalho de justiça. Na época do profeta Isaías, os carvalhos, é uma árvore, Israel não é muito bonita, certo? Mas é uma das árvores mais resistentes do mundo.
Hoje em dia, a árvore mais antiga do planeta Terra está em Israel, em Hebron, é um carvalho. Provado na botânica que é a árvore mais antiga do mundo. Porque é uma árvore muito resistente. E naquela época de Isaías, estavam usando os carvalhos para idolatria. Então, Deus estava dizendo, o que o pessoal está fazendo ruim do carvalho, eu pego o pecador arrependido, eu pego aquele que creu e transformo num carvalho. Mas de um carvalho de quê? De justiça. Plantados pelo Senhor. A característica do cavalo é que ele é resistente. Né? Por isso que ele tem essa duração tão grande. Os botânicos chegam no cavalo, gente, e ele percebe o quantas tempestades ele atravessou. Porque quando houve um ano de muita tempestade, ele retorce o seu caule. E eles dão para estudar isso, seriamente. Esse ano aqui, esse cavalo resistiu fortemente, ficou até feio nessa parte, mas ele sobreviveu. Esse ano também. É interessante como o cavalo conta a sua história. E Jesus, aqui, ele usa a ilustração do cavalo para dizer como sou eu e você. Ele nos transformou, éramos antigamente cavalos de idolatria, cavalos do pecado, cavalos da ignorância, cavalos do desleixo, cavalos da incredulidade. Ele nos transformou cavalos de justiça. Pode ser que não sejam bonitos aos olhos do mundo, mas são resistentes e são maravilhosos aos olhos de Deus. E essa promessa que ele faz a você, se você ainda não fez sua decisão por Cristo, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da sua incredulidade, arrependa-se da sua alienação e venha até Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar.